Glória a Deus, que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Nós louvamos a Deus porque a sua presença é notória e maravilhosa nas nossas vidas. E neste culto, irmãos, que nós saímos dos nossos lares com um propósito divino, maravilhoso, de estar aqui para render adoração àquele que vive e reina para sempre. E quero lembrar aos nossos irmãos que quando nós louvamos aqui, quando nós prestamos reverência a Deus, nós apenas estamos fazendo um ensaio de tudo aquilo que vai acontecer lá na glória. Mas lá no céu vai ser maravilhoso, porque não teremos a canseira, quem sabe, do trabalho do dia de hoje, dos problemas que quem sabe afetou o teu pensamento, as labutas da vida, aquelas coisas que quem sabe você está em oração buscando para vencer. Lá no céu não terá essas coisas, mas eu imagino, irmãos, um culto sem problema, irmãos. Um culto diante da presença daquele que tudo pode, aonde não precisa nem das luminárias, não precisa de um ventilador, porque ali a glória do Senhor vai ser o que vai preencher o ambiente. Aleluias! Por isso eu não sei como é que tu saiu de casa hoje, como é que está a tua vida, como é que está a tua condição de fé. Mas eu quero nessa oportunidade, antes ainda de abrir a Bíblia Sagrada, dizer a você: nessa noite, abre o teu coração para que Jesus ele possa encher do seu poder, da sua graça, e que você possa voltar ao seu lar radiante na presença do Senhor, independente de qualquer situação que você esteja enfrentando. Porque a luta, a vida aqui na terra, ela é passageira. A luta, ela vai ser passageira também. Mas a eternidade que eu e você almejamos, essa é para sempre. Por isso que nós possamos fazer o nosso melhor pela nossa própria vida em relação a Deus. Amém? Irmãos, abre a Bíblia aí no livro de Deuteronômio 17. Palavra que o Senhor tem nos dado nessa noite para estar compartilhando com a igreja. Deuteronômio 17, não, 7, não é 17, é 7, irmãos, desculpa, eu só me enganei pelo número. 7 e os versos 9. Vou pedir para você. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Amém? Querido Pai Celestial, como é linda a tua palavra. Eu sei que o Senhor tem algo a manifestar aqui essa noite através dessa mensagem, e que nós possamos pegar cada palavra que o Senhor está enviando a nós aqui nessa noite e não desperdiçar, mas que nós possamos levar ela em nossa vida e possamos refletir naquilo que o Senhor está enviando a nós aqui esta noite. Senhor, aquilo que cabe a mim fazer, ainda peço a tua ajuda. Contorna essa mensagem não pelo que eu entendi, mas que seja pela vontade do Espírito Santo. Fala com os teus ouvintes, Pai, aqueles que estão realmente interessados de receber, aqueles que estão aqui dentro da igreja, aqueles que estão acompanhando através dessa transmissão. O Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. O Senhor é o Deus que está bem perto dos corações quebrantados. Aleluias, Pai querido, maravilhoso, nessa noite, que o motivador de receber da Tua palavra seja um quebrantamento para sentir a Tua presença, que acompanha as Escrituras. Aleluias, eu te glorifico e te bendigo, entregando a direção do Espírito Santo, que a vontade do Senhor prevaleça, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Eu daria um título a essa mensagem nessa noite, dizendo: o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus fiel,
fidelidade nos nossos tempos. É um privilégio tão precioso, tão maravilhoso, irmãos. E infelizmente muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam na palavra dele. Mas a própria palavra do Senhor, além dos sinais que vem confirmando as Escrituras, milagres, prodígios, maravilhas, sinais que o Senhor envia, a própria palavra, ela vem descrevendo que Deus é fiel. E se nós temos uma aliança com Ele, nós podemos entender isso, que nós estamos lidando com alguém que não arreda a pé da fidelidade. Eu não sei quais têm sido as tuas orações, as tuas lutas, os teus pensamentos nesses últimos dias. Mas nesta manhã eu levantei e a palavra que me veio ao coração foi muito forte. Aqui o nome que leva a constituição, nossa instituição aqui da Deus é Fiel. Quando ali nós podemos trazer este nome por causa já de saber da fidelidade do Senhor ao longo da caminhada com Ele. E aqui nessa noite eu gostaria de falar das alianças que o Senhor vem fazendo com a humanidade, tentando aproximar o homem e a mulher que Ele fez da sua presença, ter uma comunhão, estar perto dEle. A maneira que Deus vem buscando isso, formando alianças. E infelizmente, em muitos casos, os homens, a humanidade rompendo essas alianças, quebrando alianças com o Senhor e recebendo também punições por causa disso. Então nessa noite essa mensagem é mais um abrir de olhos para nós, para a gente prestar atenção na nossa caminhada, na nossa convivência com Jesus. Porque às vezes a nossa convivência em casa, com a nossa família, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, às vezes se torna tão costumeiro e a intimidade, ela às vezes acaba se tornando um tanto abusiva e ao mesmo tempo algo que desperdiça valores. E a gente só sabe entender isso quando alguém reclama ou alguém se perde, alguém resolve protestar e sair da aliança. E com Deus não é diferente. Nós vemos aqui já no livro de Gênesis, quando o Senhor ele cria Adão e Eva e ele faz uma aliança, colocando eles lá no jardim e dizendo: vocês estão aqui para cultivar e guardar o jardim. É a primeira aliança. Ou seja, a aliança nessa parte com Adão, ela se divide por causa do pecado. Aí entra o pecado. E aí Adão e Eva, eles se sentem perdidos e se escondem atrás de uma árvore e já não querem nem ver a face de quem eles tinham aliança por causa de vergonha e medo. Mas aí o Senhor vem porque Ele é fiel. Mesmo que Ele esteja chateado, mesmo que Ele esteja triste às vezes com a gente, mas Ele vem. E o Senhor veio e falou com Adão e Eva e disse: por que vocês estão escondidos aí? E aí eles contaram o que aconteceu, e aí o Senhor vem com a segunda parte da aliança dentro do jardim, e ainda prolongando essa proximidade humana com o Senhor. E o Senhor dá uma sentença tanto para a serpente, dizendo ali: por causa que tu fizeste isso, se deixou ser usada pelo diabo, agora tu vai rastejar sobre o teu ventre, toda mulher vai pisar com o calcanhar sobre ti, todo ser humano vai pisar com o calcanhar sobre ti, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso que tem essa afronta da gente. Se a gente vê ali um filmezinho que tem a serpente, já dá uma coisa assim, parece que tem que pular logo, não quer ver. A gente fica apavorado quando tem uma serpente por perto, porque houve uma sentença. Aí o Senhor continua fazendo ainda alianças com o ser humano e dizendo para a mulher: mulher, agora por causa que tu deste ouvido a Satanás e tu comeste do fruto, tu darás à luz aos teus filhos com dores, e o teu desejo será para o teu esposo. Aí o Senhor vai e fala com Adão e diz assim: de hoje em diante a terra vai produzir a erva daninha, ela vai produzir espinhos, ela vai produzir dificuldades
suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Ali o Senhor forma uma aliança com Adão e Eva para continuar ali a raça humana dentro de um propósito com o Senhor. Eles são expulsos do jardim e foram colocados na terra para que não tomassem da árvore da vida e comessem. Aí se passa um pouco e o Senhor já vê que está tudo corrompido e resolve destruir. Mas o Senhor então escolhe Noé, e os irmãos já sabem todo o procedimento, como aconteceu a história de Noé, o dilúvio, a salvação da família. E aí o Senhor, depois que Noé já havia descido da arca, ele e a sua família já tinham feito um culto para o Senhor, começando um propósito com Deus, uma aliança com o Senhor. O Senhor também mostra uma aliança com Noé e também com a terra. Isso está no livro de Gênesis 9 e 13. Quando o Senhor diz: eu porei um arco no céu quando vier a chuva, esse arco vai ser a limitação, mostrando a minha aliança com Noé e com a terra, que a terra não vai ser mais inundada por dilúvio, não haverá mais destruição da terra por dilúvio. Então o arco que nós conhecemos e vemos ele bonito, colorido, o arco-íris, quando vem a chuva e nós vemos o arco-íris, a gente já olha, ó, vai parar a chuva, já é costumeiro nosso, nós conhecemos. E muitas pessoas, quem sabe até ao ouvir esta live, vai ficar assim meio que achando engraçado por não ter conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas o arco-íris é uma aliança de Deus com Noé e com a terra, mostrando que não haverá dilúvio mais para a destruição da terra. Nosso Deus é um Deus de aliança, e olha quantos anos já se passaram pós-dilúvio. O arco-íris está sempre lá. Passa a chuvarada, vem aquele temporal de chuva feio às vezes. Algumas cidades são inundadas, mas a terra inteira não. Por isso estamos aqui. O Senhor é um Deus de aliança e Ele é fiel naquilo que Ele coloca os seus limites. Aí nós olhamos, irmãos, quando o Senhor faz uma aliança com Abraão aos seus 99 anos de idade. Nasce Ismael e o Senhor fala com Abraão acerca da circuncisão. Isso seria um sinal na carne de todo macho primogênito dentro da linhagem de Israel, dentro do povo chamado pela promessa. E ali então Abraão, aos seus 99 anos, juntamente com seu filhinho Ismael, e todo o escravo ou livre, mas os da sua casa, foram circuncidados os homens daquela família, daquela casa. Porque isso era um sinal no órgão genital do homem, mostrando que tinha ali uma promessa, uma aliança de Deus, para que eles povoassem a terra e fosse grande a nação da fé. Então ali veio a aliança através da circuncisão. Abraão com seus 99 anos de idade. Continuando, nós vemos também Moisés. Quando eu falei, eu acho que sábado passado, sobre esta passagem da palavra de Deus. Moisés no Monte Sinai, quando ele está lá e recebe ali as orientações de Deus através da lei. Ali é mais uma aliança que o Senhor está estabelecendo com o povo dele, que agora está se formando. Eles estão no deserto ainda, mas estão indo à terra prometida, ao lugar de origem, o lugar de Israel e de Jerusalém. E ali o Senhor dá as tábuas da lei, dá a lei, e é mais uma aliança, e é mais uma fidelidade do Senhor estabelecida com o povo. Nós vamos olhando e vamos vendo que mais adiante o Senhor ele vai e faz uma aliança com Jacó, ou o próprio Israel, que já havia sido trocado o seu nome, reforçando tudo aquilo que ele havia dado para o povo como lei, e reforçando ali que eles seriam numerosos sobre a terra e que o Senhor não iria abandonar este povo, ele traria disciplina sobre este povo. Ele traria exortação, mas ele não terminaria com o povo. Ali o Senhor traz aliança com Jacó. Nós vemos o Senhor trazendo uma aliança
teu trono não terá fim. O de Saul teve fim, mas agora o teu trono, o trono de Davi, ele não terá fim. Mas ele estava apontando para o trono de Jesus Cristo através da linhagem de Davi, do rei Davi. E ali mais uma aliança do Senhor é estabelecida na terra com a humanidade. E aí como nós vemos que no Velho Testamento, por mais tentativas que tiveram, se nós olhar ali, o povo se corrompendo a todo momento, o Senhor trazendo castigo, trazendo ali situações difíceis para ver se eles abriam os olhos e retomavam a caminhada ali com a lei que o Senhor tinha dado, mas não tinha jeito. E aí o Senhor, então, ele olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. E aí ele resolveu, então, somente a morte de um justo. E lá vem o justo Jesus Cristo, Filho de Deus, descendo do céu para a terra, para ali na cruz do Calvário derramar o seu precioso sangue. E este sangue, irmãos, ele agora cancela tudo aquilo que vinha vindo antes daquelas alianças ali. O sangue de Jesus agora ele se estabeleceu para uma aliança definitiva do ser humano com Deus através desse sacrifício de Cristo, de todo aquele que nele crê. Por isso o sacrifício, o sangue, Jesus quando ele ergue ali o suco da uva, ele ergue aos céus. No livro ali dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas tem as narrativas. Ele ergue as mãos e ele diz: esse aqui é o sangue da nova aliança que é derramado pelo meu povo. O sangue da nova aliança, uma aliança renovada, uma aliança poderosa, e que eu e você precisamos entender, irmãos. Um dia nós viemos a uma igreja e nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Alguém fez um apelo e perguntou: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E eu me lembro o dia que eu e minha família levantamos a mão e fomos à frente, e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós aceitamos essa aliança na nossa vida. E dali para cá, irmãos, por mais que a gente se esforce, a gente procure a trilhar a vontade do Senhor, ainda com fraquezas, falta de conhecimento da verdade, principalmente no início da caminhada, muitos erros, muitas falhas, mas de uma coisa eu posso dizer: nessa caminhada, esse Deus vivo, fiel, que guarda a aliança e a fidelidade, ele permaneceu fiel com a minha vida, com a minha família, todos os dias, irmãos. E eu acredito que se você viesse aqui agora para dar o teu testemunho, eu creio que você diria da mesma forma, porque Jesus, o nosso Deus, ele é fiel. Mas pastora, como é que pode se quebrar uma aliança? Nós vamos olhar ali quando foi criada a aliança da circuncisão através de Abraão. Logo depois vem um chamado de Moisés para que ele fosse o libertador do povo lá do Egito. Imagina a chamada de Moisés, irmãos. O Senhor se apresenta lá naquela árvore que estava queimando, mas não se terminava, e a voz do Senhor sai dali e diz: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. E ali Moisés, ele teve com seus ouvidos nítidos, ouvindo a voz preciosa do Senhor, e um chamado tremendo para libertar o povo, seu líder que ia orientar como aquele povo sair de lá através da voz do Senhor. Mas esse Moisés, irmãos, eu quero falar sobre ele aqui. Ele teve um casamento com a sua esposa, filha de Jetro, chamada Zípora, e ele teve 2 filhos. Esta aliança do Senhor da circuncisão, cada criança, cada macho que nascesse na família, até os 8 dias de vida ele tinha que ser circuncidado, porque se ele não fosse circuncidado, o Senhor vinha e matava, porque era uma aliança com fidelidade da parte de Deus, e o homem, a mulher, a família tinha que prestar atenção e fazer isso corretamente, como o Senhor havia determinado dentro do povo de Israel. Agora eu não sei o que acontece. Moisés, ele sai das terras do seu sogro Jetro e está voltando para a sua terra de onde ele saiu, lá no Egito.
E ali vem a Zípora e vem os seus filhos, certamente recém-nascido era o Gerson. E Moisés se esquece da consagração, se esquece da aliança. Irmãos, como um líder pode esquecer uma aliança? Como um líder pode deixar desapercebido algo tão importante e com algo que o Senhor tinha dito ali que viria a morte se caso não houvesse executado a vontade do Senhor? E aí Moisés está indo em direção às terras de novo do Egito e de repente ele está ali numa casa de retorno lá para o Egito e o Senhor afronta ele e Moisés cai morrendo no chão. Quando Zípora, sua esposa, vê a cena, ela vê que é uma afronta de Deus na caminhada de Moisés, porque ele está indo para a libertação do povo, mas algo está errado na vida de Moisés. Irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes tem pessoas que querem muito um altar, querem muito uma liderança, querem muito algo a mais para fazer, e eu não estou assustando aqui. Se é chamado de Deus, vai em frente mesmo. Não recua diante de um chamado do Senhor, mas se Ele não chamou, fique no lugar que você está e faça o que te vem a mão para fazer. E ali Moisés tendo essa chamada tremenda, mas esqueceu. Quem sabe saiu às pressas para a viagem? Eu não sei. Mas Zípora, quando viu a situação, ela pega uma pedra e ela faz ali a circuncisão na vida do bebê. E atira o prepúcio onde ela tinha cortado aos pés de Moisés. E naquela hora ali Moisés retorna à vida, porque o Senhor recebeu a parte da aliança que ele havia determinado dentro do povo dele. Irmãos, olha como é interessante isso. O esquecimento, a negligência, o não dar importância. Nós temos uma caminhada com Jesus e a nova aliança agora está com nós. Lá era a aliança da circuncisão que Moisés respondia. Nós respondemos a nova aliança, que é a caminhada com Jesus. Irmãos, eu fico tão preocupada, mas preocupada mesmo. Porque Jesus, ao tomar o pão e o suco da uva, ele disse: quem não comer do meu pão e não beber do cálice, não tem parte comigo. Irmãos, eu vejo essa cena de Jesus como Moisés ali, quando ele se esquece da circuncisão do filho. E vem morte, vem separação. E agora Jesus, ele dá esta palavra. E aí eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: pastor, eu não tomo a Santa Ceia porque eu tenho medo de pecar, de tomar a ceia em pecado. Irmãos, o pecado, o servo, a serva de Deus, ele pode resvalar e cair, mas ele precisa segurar na mão do Senhor, se erguer, botar a vida para valer de novo nos propósitos do Senhor e continuar na aliança da Santa Ceia, na nova aliança dada por Jesus. E nós comparando, irmãos, esse compromisso nosso com Cristo não é diferente, e nós podemos comparar aqui a um casamento. Um casamento, irmãos, começa tão bonito, e esses dias ainda eu falava, quando tem uma festa de casamento, quando tem um casamento acontecendo mesmo sem festa, mas há um júbilo, há uma alegria das famílias, dos amigos, das pessoas que estão próximas. Mas quando se fala de separação, a emoção do lado negativo, eu acho que quase que ela sobe no nível, para ver quão importante é o casamento dado e estabelecido para o Senhor, para uma organização na sociedade e para a santidade no meio do seu povo. E como é que se quebra uma aliança dentro do casamento, irmãos? Porque às vezes manter uma aliança na mão, no dedo, é fácil, mas às vezes na caminhada, na convivência do dia a dia, tem alianças espirituais que elas vão sendo quebradas antes mesmo de ser retirada uma da mão. E isso é muito triste, porque às vezes acontecem essas coisas, essas quebras de aliança, esses machucar de aliança. Às vezes
mas aí é rompida aquela que está na mão. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós, como famílias, como casais, a gente precisa enxergar este lado. Como é que está o nosso casamento? Como é que nós estamos lidando com o nosso cônjuge? Irmãos, enquanto nós temos e parece que está tudo certo, mesmo que às vezes o outro fica chateado, é só minha vontade que é feita, parece que está tudo certo. Só que às vezes a pessoa que vai ficando chateada, chega um momento que ela explode, ela larga tudo pro ar. E aí para recomeçar, para reconquistar, é muito lamentável, porque vai depender da decisão da pessoa machucada também. E por isso, irmãos, que na nossa caminhada como servos e servas de Deus, nós estamos vendo, no mundo é natural, é normal, a falta de compromisso. As pessoas hoje vivem um tempo com uma pessoa, larga ela, vai viver com outra, daqui a pouco não gosta daquela, larga, vai viver com outra. Irmãos, nós precisamos de manter alianças. O nosso Deus é Deus de aliança. Cuida da aliança que tu tem hoje. Protege. Eu estou falando, não é dessa aliança aqui, eu estou falando da aliança do matrimônio, da aliança espiritual, da aliança da fidelidade, da aliança da união, da aliança do amor, da aliança da entrega, da aliança das vezes eu tenho que repartir e não só fazer minha vontade, mas estar do lado do parceiro, da parceira, do marido, da esposa e fazer o que ele quer também. Rever como é que é a minha postura, para não haver quebras de aliança, choro e tristeza. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós também temos a aliança, a nova aliança com Jesus. A nova aliança com Jesus. Irmãos, às vezes a gente se acostuma. Vem para a igreja com um culto como esse, dá um glória a Deus, canta, tá louco para ir embora jantar, tá louco que amanhã chega o domingo, pastora, tá passando das 8 ali, que hora termina o culto, tô louco para ir embora. Irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo precioso na presença de Deus e saber que Ele é fiel e Ele não arreda pé de nós, ainda que muitas vezes nós sejamos infiéis com Ele. Essa noite o coral cantou aqui, cantávamos a canção e falava ali sobre essa fidelidade de Deus. Que nós às vezes somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Nós temos um Deus fiel, irmãos. E por isso que, principalmente na vida da pessoa que já é cristã, que um dia começou uma aliança com o Senhor não desiste, por mais que ela esteja às vezes num caminho tortuoso, mas o Senhor, Ele vai lá, Ele vai buscar, ainda que seja um confronto, assim como foi com Moisés. Eu acredito que Deus, Ele não estava querendo matar Moisés, mas Ele tinha uma aliança, Ele tem uma palavra, está estabelecida, é para o povo dele, nem que eu ressuscite ele depois, mas precisa acontecer. Às vezes a gente não quer levar chinelada, puxão de orelha, palavra dura que venha da parte de Deus para a gente, irmãos, e nem Deus gostaria de fazer isso. Eu creio que se Deus, Ele pudesse contar com a gente mesmo na fidelidade nossa com Ele gostaria muito de sentar e perguntar assim como era lá na origem, antes do pecado. Escuta, como é que foi o teu dia? Tava legal administrar a bicharada aí no meio da floresta? E os frutos? Tava bom? Como foi teu dia? Mas às vezes o Senhor, Ele precisa nos confrontar, porque Ele não quer uma quebra de aliança, Ele não quer um rompimento. E nós estamos nessa caminhada maravilhosa, irmãos. Só não vamos fazer como Moisés, de ficar desapercebido, não dando importância. Quem sabe até nem era desapercebido de propósito, mas no meio da correria para a viagem para o Egito. Às vezes a gente fica, irmãos, no meio dessa labuta da vida, da correria do trabalho, das agendas, das coisas que
que nós temos que fazer na semana, no dia. Irmãos, nós temos aqui neste lugar praticamente um culto, que é o culto da família, que é no sábado. E ainda, às vezes, não temos prioridade para Ele. E o Senhor nos dá uma semana inteirinha, aonde, se nós clamar por Ele, lá está Ele, com a sua fidelidade maravilhosa para nos responder. Mas eu olho, irmãos, hoje aqui, e eu fico pensando como Jesus olha para as cadeiras vazias. Como Jesus olha para as cadeiras que o povo dele ocupa e que hoje não está ocupando. É óbvio que às vezes tem uma necessidade exclusiva e que o Senhor conhece, mas às vezes é por passeio, às vezes é por causa de visita que dá para agendar para outro dia. Irmãos, a prioridade da aliança com aquele que é fiel com nós, que nós possamos assumir isso, para não acontecer como um casamento quando chega no final e tem muito choro. Eu gostaria de encerrar esta mensagem nessa noite contando um testemunho que eu ouvi no dia de ontem e que tomou o meu coração pelo poder do Espírito Santo. Eu ouvi o testemunho, talvez algumas irmãs aqui, irmãos que gostam ali de assistir, de ouvir o testemunho, já ouviram, mas vão estar aqui relembrando e se alegrando no Senhor. Eu vi o testemunho da Luciana, é uma membra que fazia parte do Diante do Trono, e ela ministrava, coordenava congressos do Diante do Trono. E um dia ela chega em casa e ela disse que começou a coçar o seu corpo, coçar muito, e ela pensou que tinha uma alergia, e ela ainda era solteira, ela não tinha casado ainda. Ela disse que tirou uma foto do corpo dela e mandou para a mãe dela e disse: mãe, eu estou com uma alergia horrorosa. E a mãe dela viu o corpo tomado de hematomas pretos, que não era alergia. A mãe dela disse: corre ligeiro para o hospital, nós precisamos ver o que é isso. E veio o pai dela e a mãe e levaram ela e começaram uma bateria de exames. A princípio pensaram num câncer raro, mas faziam exames e cada vez pior a situação, e levantando esses hematomas a olho nu no corpo dessa moça. E os exames mais raros, mais caros, levaram ela para aquele hospital de São Paulo, o Einstein lá, e mesmo assim, diante de 70 e poucos exames que fizeram, os médicos diziam: peraí, eu vou chamar um outro médico. O outro dizia: eu vou chamar outro médico. E ninguém descobria o que era aquela doença. E aí, nesse meio tempo, ela sofrendo com esses hematomas, mas ela continuava fazendo a obra de Deus. Isso que me chamou a atenção, irmãos. Ela não largou. Eu só quero adorar. Nessa noite foi cantado aqui pelo coral. Ela só queria adorar. E aí chegou um dia quando os médicos disseram: olha, os médicos mais renomados, os exames mais caros que tinham, e nada foi resolvido. E então ela disse que ela orou a Deus, e ela disse: se o Senhor quiser me levar, eu não vou perder nada, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Então, se o Senhor me levar, eu vou estar contigo mesmo, então eu não vou perder nada, na verdade. Mas se o Senhor quiser me curar e que eu faça a tua obra, opera na minha vida. E ela teve um sonho, e ela viu o irmão dela, que é mais velho que ela, entrando num consultório médico, ainda bebê, carregado pelos seus pais. E lá estava o nome do médico. E ela sabia direitinho, após acordar, o nome do médico. E ela veio e disse para o pai dela: pai, no tempo que o fulano era pequeno, existia um médico fulano de tal com este nome? E o pai dela, apavorado, disse assim: como tu sabe o nome desse médico? E ela disse: Deus me mostrou em sonho e eu preciso ir lá. E aí eles foram lá, e era um médico que já estava aposentado, mas que se dedicara a buscar exames para descobrir doenças raras. E quando ele viu ali a situação dela, era tempo de pandemia, ele não quis atender, falaram por telefone, porque ele estava reservado por causa da pandemia. Quando ela comentou o
havia passado, ele disse: não, agora tu vem cá, porque essa eu estou interessada, vem porque eu quero ver o que é. E encaminhou para exames, e aí ele disse, quando veio o resultado, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que nós descobrimos, e é uma doença rara que não existe mesmo, e a outra é que não tem cura. E ela disse: o que tem então? Vou para casa. E nisso alguém liga para ela fazer um congresso, um louvor de um congresso, num outro lugar. Ela liga daí para o médico e diz assim: teria problema de eu sair daqui de BH para ir, eu não me lembro agora o nome do outro lugar, do outro estado, porque seria a minha última viagem, certamente. E daí então eles foram de carro, não sei quantas horas foi feito, mas ela foi. E ela foi para fazer um louvor, e chegando lá, ela disse que viu um senhor. E este senhor estava injetando algo na veia dele. E aí ela disse: o senhor se sentiu mal, tá tonto, por que está injetando uma injeção aí? E ele disse: não, é que eu faço quimioterapia, eu tenho câncer, e eu estou na última sessão, então eu estou fazendo aqui. E ela disse que ela teve uma compaixão tão grande por aquele senhor, e ela se jogou nos pés dele ali, e ela orou muito pedindo a cura daquele senhor. E aí chegou, e ela foi para dentro daí do lugar dos bastidores, e ali ela ficou orando um tempo a mais. Vieram chamar o congresso, já deu início, a sua vez de ir para louvar o Senhor. E ela disse que ela foi, e ela louvou a Deus, e como ela estava naquela situação, não foi para hotel, mas foi para a casa da pastora. E quando ela chegou na casa da pastora, ela disse que foi tomar um banho. E quando ela olhou, o corpo dela estava limpinho, irmãos. Limpinho. Havia sido curada instantaneamente enquanto ela fazia a obra de Deus. Se passa um tempo, e aí a agenda dela está grande, ela está ministrando, e de repente alguém liga, porque ela disse que os WhatsApp já estavam assim amontoados e ela não podia atender tudo, mas alguém liga. E ela então, ela atende e diz assim: olha, eu estou no meio de um congresso e eu preciso desligar, depois eu te retorno. E aquela voz disse: Luciane, eu sou aquele senhor que você orou por mim naquele congresso. Eu enviei umas mensagens para ti aí no WhatsApp, depois tu olha com cuidado, porque eu fiz alguns exames. E ela disse que quando ela abriu, ela foi correndo para ver o que tinha acontecido. Aquele senhor havia sido curado também pela oração dela. Deus fiel, irmãos. E sabe o que aquela menina disse? Eu vejo a minha vida com Jesus como um casamento. Porque o casamento, quando um casal vai à frente no altar, quem está conduzindo a cerimônia pergunta: você aceita se casar com essa mulher e ser fiel a ela, tanto na dor quanto na alegria, momentos bons e ruins, e enfim, há ali uma troca de votos do casal. E ela disse: quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos dizendo sim para Ele. E como é que nós vamos negar Jesus porque nós estamos numa doença? Como é que nós vamos dizer não para Jesus porque eu estou passando um momento difícil? Se eu tenho um casamento com Jesus, eu preciso caminhar do lado dele e saber que Ele me ama e Ele está cuidando de mim. Essa palavra me chamou muita atenção, irmãos. E o Senhor falando nesta manhã ao meu coração acerca de fidelidade, o quanto Ele é fiel. E eu fiquei olhando o testemunho dessa moça. Irmãos, com pouca força, viajando, e ainda antes de ministrar o louvor, ela se compadece de alguém que está com câncer, fazendo uma injeção de quimioterapia. E aí, para surpresa dela, esse senhor era o pregador daquele congresso. Esse senhor também pregou doente, irmãos. Eu não sei como você saiu de casa hoje, os teus problemas, como é que está o teu psicológico, como é que estão os teus pensamentos,
Como é que está a tua vida conjugal? Como é que está a tua vida em família? Mas você já casou com Jesus? Ele é o teu Senhor? Então nessa noite, abre a tua boca para glorificar o Senhor e confiar nesse grande poder que Ele tem. Porque se Ele chama para fazer algo para Ele, Ele é o poderoso para trazer o sustento dos seus. Sábado passado aqui, até comentei com alguns irmãos aqui, e não é a primeira vez, isso aqui é rotineiro que me acontece. Mas uma palavra que eu sempre disse, desde que assumi a obra de Deus: Senhor, a minha carne não impede da tua obra ser feita. Sábado passado, antes de começar o culto, só Deus sabe como eu estava com uma dor de cabeça que não passava com analgésico. Este lado aqui, ó, parece que fazia assim. E aí, enquanto nós cantamos ali no coral, eu ainda tinha dor de cabeça. Mas na hora que eu assumi aqui, para trazer a palavra de Deus, irmãos, foi a mesma coisa que ter tirado com uma mão. Isso aqui não é a primeira vez que me acontece. Muitas vezes que eu subi no altar com o coração às vezes arrasado, problemas que estavam ali para estrangular o emocional. Mas eu dizia: Senhor, naquela oração que a gente faz de mão dada aqui, a minha carne nunca vai impedir a tua obra. E esse Deus fiel tem me honrado, irmãos. Por isso não te desanima, porque Ele vai te honrar também. Ele é fiel na tua vida. Eu não sei como é que você está. Quais são os pontos de interrogação que está na tua cabeça? Mas por quê? Mas por que assim? Por que desse jeito? Aquela moça, irmãos, ela tinha muitos motivos para perguntar: mas por que assim? Ela só quis adorar. Vamos se colocar de pé? E que esse seja o nosso propósito diante do Senhor. Que nós possamos entender o que é um culto para Deus, o que é uma caminhada com Jesus. Que nós não venhamos a ferir a aliança que nós temos com Ele, que Ele já colocou na nossa vida. Aleluias. Que nós venhamos a manter. Mantenha as tuas alianças, irmãos. Mantenha a aliança em família. Mantenha a aliança com Jesus. Mantenha alianças. E sempre buscando estar da melhor forma possível, fazendo o teu melhor. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui neste momento e queremos te engrandecer pela tua fidelidade em especial, e pela santidade do Senhor, e pelo teu amor, pela preciosidade do teu poder, da tua grandeza, Senhor. Pai querido, maravilhoso, da mesma maneira, Jesus, que o Senhor fez uma obra de cura maravilhosa na vida da Luciane, na vida daquele pregador que estava ali fazendo quimioterapia antes de subir no altar, porque ele tinha feito um propósito com o Senhor, que ele ia servir ao Senhor com dor ou sem dor. E o Senhor curou ele no altar também. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, eu não sei como é que está a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que ora comigo, mas eu sei da tua fidelidade. E eu sei que o Senhor vem de encontro e às vezes vem afrontando, não para nossa derrota, mas para nossa melhora, para nós nos posicionar diante das alianças contigo. Senhor nosso Deus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa essa família, esta casa. Meu Deus e meu Pai, eu peço agora por esta família que, quem sabe, tenha quebrado a aliança, parece não ter mais jeito. Eu oro agora por esta vida também, Pai, que um dia te aceitou como Senhor da sua vida, como Salvador, mas na primeira problema, na primeira enfermidade, preferiu se afastar e deixar o Senhor só. Mas agora, ouvindo esta palavra, se arrepende. Jesus amado, impõe a tua mão sobre o ombro dessa pessoa e acolhe ela para que ela volte de novo ao aprisco e possa ali estar sendo sustentada, orientada e guardada pelo grande poder de Deus. Senhor nosso Deus, eu oro para que a aliança da tua igreja neste lugar contigo, ela possa ser mais firme do que nunca, mais cuidada do que nunca, Senhor. Que este casal, Pai, que está ouvindo a palavra nesta noite,
a minha esposa,